Muito bem, meus amigos, então agora, nesse segundo bloco, a gente cansou de Windows, né? E aí vai começar a fazer Word, Excel e tudo mais. Isso é claro se você resolveu as questões dentro dessa ordem, né? Então vamos lá. Uma caixa de texto foi inserida no Word, daquele jeito lá, de inserir grupo tal. Caso, questãozinha meio maldosa, viu? Caso se deseje alterar a cor da linha dessa caixa de texto, basta ajustar esse parâmetro após. Letra A. Dar duplo clique com o botão esquerdo do mouse em sua configuração padrão dentro da caixa, que este parâmetro será apresentado em um quadro. Ora, já criei aqui uma caixa de texto, né? Duplo clique aqui dentro vai selecionar o conteúdo. Gente, a caixa de texto, o que tem dentro dela? Texto. Um clique posiciona, duplo clique seleciona uma palavra, 3 cliques seleciona o parágrafo. Nesse caso nada havia, então ele selecionou toda a área da caixa de texto. E a partir de agora eu posso formatar fonte, porque é o conteúdo. Nada a ver. Alternativa A, portanto. B, a B e eu vou pular ela para ver junto com a C, tá legal? Dar um clique com o botão direito do mouse em sua configuração padrão dentro dessa caixa de texto e selecionar a opção formatar borda. Ó, clique com o botão direito dentro da caixa de texto, formatar borda. E a letra C, dar um clique também com o botão direito sobre a borda e a opção formatar forma. Gente, o que atrai na B de bola? O que atrai na B de bola é o nome maldito do comando formatar borda. Mas como é que eu posso formatar a borda se não cliquei nela? Então, observem. Vou com o botão direito do mouse agora, dentro do conteúdo, dentro, bem no meio. E não vai aparecer formatar coisa alguma. Na verdade aparece, porque aparece o comando fonte e aparece o comando parágrafo, que me leva a janelas por onde eu poderei formatar a fonte ou parágrafo. Mas se eu estou no meio da caixa de texto, estou no conteúdo dela, no próprio texto, e não na borda. Agora, olha o que acontece quando eu levo lá na borda. Primeiro, o cursor do mouse fica esta seta de 4 direções. Como você sabe, pode clicar e arrastar para reposicionar a caixa. Ao clicar com o botão direito, realmente aparece lá embaixo o comando formatar forma. Vejamos se ele me leva realmente a isto. De fato, meus amigos, veja lá. Eu tenho o preenchimento e tenho também a cor da linha. A cor da linha é a cor da borda, professor? Exatamente. É a linha da... É que borda é uma coisa de tabela, de célula, de planilha. A caixa de texto, né, ela tem uma linha, que é uma borda. Relaxa, é a mesma coisa, mas chama linha. E aí eu posso deixar da cor que eu quiser e etc, e etc. E, portanto, o gabarito é esta alternativa C de casa, né? Botão direito em cima da própria borda, da linha de borda, e então, porque na verdade chama linha de borda, esse é o nome oficial. E aí formatar a forma e eu permito, então, permite-se aí a formatação. Agora, duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre a borda, podia ser também, né, uma ideia, porque pelo menos está sobre a borda, mas o duplo clique é para seleção de conteúdo, né, não para a borda. E letra E, pior ainda, Ctrl T. Ctrl T seria selecionar todo o conteúdo da caixa de texto, ou seja, todo o texto, e não a sua borda. Tá legal? Questãozinha que se você errou, por favor, não fale mais comigo, porque é inacreditável a quantidade de vezes que a gente falou que a VUNESP gosta desse tipo de coisa. Ela adora funções aninhadas, principalmente na condicional. Aqui a banca até só misturou 3, menor e maior e o C. Então eu digo a vocês que só misturou 2 e eu vou explicar a vocês o porquê. Na minha concepção, é minha opinião pessoal, quem sabe menor sabe maior. Então você já saberia estas e aí é a condicional. Tá legal? Gente, vamos direto para o Excel, tá? Porque a gente só quer aqui trabalhar. O resultado é 2. Ops, deixa eu ajeitar o Excel para a janela de vocês. Tá? Muito bem. Veja lá que o resultado é 2. Por que o resultado é 2? Vamos agora trabalhar. O que diz o teste? O quinto menor
tem que ser diferente, lembra? Quando tem menor e maior juntos, os dois símbolos é diferente. O quinto menor, esse é o teste lógico, tem que ser diferente do sexto maior. Tá legal? Quinto menor, começa de baixo para cima. O menor é 1, o menor da tabela. O menor é 1, o segundo menor é 2, o terceiro menor é 2 também, o quarto menor é 3 e o quinto menor valor é o número 4. Quinto menor, 4. Vamos ao sexto maior, agora eu inverto, começo lá do 12, que é o maior, e vou descendo. Maior 12, máximo, primeiro maior. Segundo maior 11, terceiro maior 10, quarto maior 8, quinto maior 6, sexto maior 5. A função menor gerou o número 4, a função maior gerou o número 5. Então eu substituo os valores e testo. 4 é diferente de 5. Claro que 4 é diferente de 5. Isso é absolutamente verdadeiro. Se o teste deu verdadeiro, nós vamos executar a função menor e vamos abortar a função maior ali no final da expressão. Então o que eu tenho que fazer? O segundo menor de A2 até B3. E aí nós temos que lembrar, e você sabe disso, como é importante que a gente determine o intervalo real de células que serão contabilizadas. Este é o intervalo das células para a função menor. É o segundo menor da planilha inteira? Não. Agora, olha só o que aconteceu. Quem errou, desde que tenha acertado até aqui, quem errou aqui deve ter acertado também. Porque qual é o segundo menor deste bloco? O menor de todos é 1 e o segundo menor é o 2. E o resultado, claro, aí está, é o 2. Mas o 2 também é o segundo menor da tabela inteira. Então, mesmo para quem na pressa não percebeu e foi para a tabela inteira, ainda assim percebeu que o 1 era o menor de todos e o 2 era o segundo menor de todos. Essa questão não só rezo muito para que tenha lhe garantido o ponto, acho que você tinha obrigação de acertar, se me permite a observação, né? Você não é obrigado a nada por mim, né? Mas não deve ter consumido muito tempo, inclusive o gabarito número 2, que aqui está na alternativa E. Bom, a próxima questão é aquela que, de forma muito interessante, prejudica quem sabe mais e não quem sabe menos. Mas eu vou explicar. Analise a seguinte janela, gerada quando o usuário estava imprimindo a planilha no Excel 2016, tal. Ao apertar o botão imprimir, toda essa janela, em todas as páginas impressas da planilha serão repetidas na parte superior da folha. Ora, meus amigos, se serão repetidas na parte superior da folha, é porque nós estamos mencionando esta parte aqui da janela. Linhas a repetir na parte superior. Com todo respeito, era só ler a informação. Encontrar a leitura na janela, tá? E o que está lá? De 1 a 3. Professor, mas e o S ou o cifrão aí? Dane-se. Porque ele não... Olha as alternativas. Na parte superior da folha, letra A, linha 1 apenas. Letra B, linhas 1 e 3. Letra C, linha 2. Letra D, as linhas de 1 a 3. E letra E, a linha... Então não importa se ali é um S ou é um cifrão, porque o cifrão apenas fixa e o S referiria-se à coluna S. Mas de qualquer forma, se eu quero me preocupar com o que se repete, e se o comando é linhas a repetir, porque o comando de colunas está abaixo, está em branco. Então, meus amigos, o que são as referências numéricas quando entre elas existe o 2 pontos? 2 pontos e até. Quais serão as linhas a serem repetidas? Da 1 até a 3. Portanto, letra D de dado é o gabarito. Muito bem. Alguém poderá argumentar, professor, mas quando você coloca A1, 2 pontos A3, S1, 2 pontos S3, F1, 2 pontos F3 ou Z1, 2 pontos Z3, o Excel automaticamente corrige para cifrão 1, 2 pontos, cifrão 3, porque a referência de coluna ele vai abortar.
já que o comando é linhas. É verdade, o Excel, e isso é só para quem conhece um pouco mais, você digita S1, dois pontos, S3, e o Excel vai corrigir para cifrão 1, dois pontos, cifrão 3. A pergunta é, ainda que ele vá corrigir, e ainda que eu tenha ficado na dúvida entre S ou cifrão, importa? Não, porque se ele vai corrigir, aliás, deixa eu fazer de outra maneira, ainda que ele vá corrigir, posso eu digitar dessa maneira para que então ele corrija? Claro que posso. Então, em princípio, não vejo por que a questão mereceria anulação ou qualquer outra análise, tá bom? Olha, a próxima questão, ela é muito interessante, porque diz que ele preencheu uma planilha, parcialmente como está na primeira imagem, e depois selecionou o intervalo para usar o autossoma e perguntou o que vai dar. Gente, normalmente, o que a gente fala sobre o autossoma? Ora, quando você seleciona um conjunto de células preenchidas com número e mais uma em branco, então o Excel vai fazer a soma das células numéricas selecionadas e vai colocar o resultado onde? Na célula que está em branco. Só que normalmente nós fazemos esse exemplo individualmente, ou na coluna ou na linha. Então se eu tivesse selecionado apenas A1, A2 e A3, A1, A2 e A3, ele ia somar A1 e A2 e colocar o resultado em A3, e o resultado seria o número 4. Mas se eu selecionasse A1, B1 e C1 apenas, as três células da primeira linha, então ele somaria A1 e B1, e a célula vazia C1 seria o local do depósito, da conta, né, e do resultado. Então lá daria o número 3. A questão é, e quando eu seleciono uma área como esta que dá margem para linha e coluna ao mesmo tempo? Ué, o Excel faz a linha e a coluna ao mesmo tempo. Então, aqui está, amigos. Então veja, nós temos exatamente o mesmo exemplo aqui representado, já está selecionado o bloco, e eu vou lá no botão autossoma, no canto superior direito aqui, ó, guia página inicial, grupo, né? Edição. O desenho do Excel mostra uma sequência em colunas, mas isso é só um exemplo. Vejam que ao clicar aqui, o Excel vai produzir as somas tanto nas linhas quanto nas colunas. Ora, pessoal, sabendo que eu posso fazer individualmente na linha, individualmente na coluna, mas também simultaneamente em linhas e colunas, eu não precisava nem pensar muito quanto ao gabarito, já que a única alternativa que mostra todas as células preenchidas é a alternativa D de dado. Em todas as outras alternativas, as células estão representadas pelo símbolo que, de acordo com o enunciado, seria o equivalente à célula não alterada. E o gabarito, portanto, aqui é a alternativa D de dado. Aí vem aquela questãozinha que você fala assim, não é possível que é só isso. Quantas vezes eu já falei, né? Sempre haverá algo assim. Quando se recebe uma mensagem por meio do correio eletrônico, há diversas opções de resposta, é verdade. Sendo que na opção encaminhar, letra A, tanto o texto da mensagem original recebida, quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. Verdade. Encaminhar é pegar o que eu recebi de fulano e repassar para Beltrano exatamente da mesma forma, com todo o texto e com todos os anexos. Professor, mas eu posso alterar o texto no encaminhar. Professor, mas eu posso remover os anexos ao encaminhar. É verdade, você pode, mas ao clicar na opção encaminhar, mantém-se o conteúdo e também é mantida a referência que estiver anexada. É isso, este é o padrão. Aí a banca teria, mas eu posso é personalização. Tá? Agora, olha a letra B, se tiver anexo, só pode incorporar um deles. Recebi uma mensagem com 8 anexos, vou encaminhar, só posso encaminhar um de cada vez. Ridículo, né? Letra C, se eu vou encaminhar, não pode ter cópia. Se houver mais de um anexo. Gente, lembra, já falei sobre isso infinitas vezes, a VUNESP adora relacionar a quantidade de cópias com a quantidade de anexos. Quanto mais cópias eu mando, menos anexos eu posso colocar. Quanto mais anexos tem a mensagem, menos cópias. São independentes as informações.
Letra D, na mensagem de encaminhamento não pode ser editado ou alterado o campo assunto. Gente, a mensagem encaminhada é uma nova mensagem. Esta nova mensagem é minha. Minha no sentido de sou o remetente. E eu faço nela o que eu quiser. Altero o que eu desejar. Envio cópia para quem eu quiser. Mantenho ou não os anexos. Altero qualquer parte do conteúdo. Letra E, se houver anexos na mensagem original recebida, só poderá ser enviada para um destinatário. Ridículo, então, aqui é babinha, a alternativa A era a aplicação direta do conceito. Essa daqui pegou um pouquinho. Um usuário de um computador digitou o seguinte endereço na barra de endereço do navegador Internet Explorer, google.com.br. Em relação a isso, é correto afirmar, letra A, é um site de uma organização não governamental? Então, aí vem o argumento. Ora, professor, se é .com, é pressupostamente comercial. Eu sei, você falou que não é garantia absoluta, mas é pressupostamente comercial. E se é pressupostamente comercial, não é governamental. Cuidado! É diferente você dizer, esta não é uma organização governamental ou esta é uma organização não governamental. As organizações não governamentais, que nós em português temos esta sigla, ONG, inclusive usamos a sigla como uma palavra, né? Ah, porque aquela ONG, porque eu participo de uma ONG. Em endereçamento é org, O-R-G. Professor, por que é org e não ONG? Porque não foi feito em português este negócio chamado protocolo TCP/IP e as regras do jogo. Facilita para um idioma, dificulta para outro. Então, tudo aquilo que você chama de ONG, organização não governamental, é primariamente descrita no endereçamento por .org. Tá legal? Ah, mas eu vou entrar com recurso porque se é .com é comercial e se é comercial não é governamental. Fique à vontade, quer entrar com recurso, não tem problema. Eu sugiro que entre mesmo, porque depois sempre fica aquela coisa, e se eu tivesse entrado, será que a banca não teria aceito? Né? Mas eu não vejo como a VUNESP atenderá a este recurso. Letra B, é um site de uma organização sem fins lucrativos. Em princípio, o .com é comercial e o comercial prevê lucro. Essa é a pressuposição. Letra C, a troca de dados entre o navegador e o servidor do site é criptografada? Sim, por causa do protocolo HTTP. Eu acesso, não tem segurança. HTTPS, eu acesso e há camadas de segurança. A comunicação é codificada, ou seja, criptografada, e também se faz uso dos certificados digitais, que é uma espécie de RG eletrônico, uma instituição garantindo a identidade do site que está sendo visitado. Sim. Letra D, é uma organização governamental? Não, porque deveria ser GOV. E letra E, de novo, na terceira questão, na mesma prova, que trata do assunto vírus. O site visitado é seguro, ou seja, livre de vírus e outros códigos maliciosos. Amigos, HTTP, eu ligo para você e nós conversamos. Ponto. E se alguém estiver ouvindo a nossa conversa, ouvirá tudo que nós temos a dizer um ao outro. HTTPS, eu ligo para você, mas nós falamos em código. Um código que havia sido combinado por nós previamente. E aquele que estiver indevidamente, ilegalmente, ou até legalmente se for o caso, né? Aquele que estiver ouvindo sem o nosso conhecimento, a nossa ligação, ouvirá o que temos a dizer, mas não entenderá o real conteúdo e, portanto, não poderá nos prejudicar com aquelas informações que obteve. Mas isso não quer dizer que eu vou sempre falar a verdade para você ou que você sempre vai falar a verdade para mim, não é? Então, o site não é seguro, a conexão com o site é que é considerada segura no sentido de codificada e muito menos, quer dizer que quando um site é HTTPS ele não tem nenhum arquivo ali contaminado, então todos são livres de vírus, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A forma para se comunicar, a proteção na maneira de se comunicar não quer dizer que as informações acessadas serão verídicas, lícitas ou imunes de qualquer forma, tá legal?
Então, neste caso, o que nós temos é a criptografia, letra C, para a troca das informações, ou seja, para a comunicação. Essa daqui, para quem pegou essa prova e chegou no final, essa questão, se tivesse sido aquela primeira, né, então teria ficado feliz, né? Começa arrebentando. Utilizando o site de busca Google, deseja-se pesquisar apenas as páginas que contenham palavra-chave exatamente a frase feriados no Brasil. Quando eu quero uma expressão exata, não há mais comentários honestamente a fazer, devemos colocar aspas. E a letra E, professor? Então, quando se usa o AND ou o espaço no lugar do AND, significa que tem que ter feriados, tem que ter no e tem que ter Brasil, mas pode ser junto ou separado. E nas aspas? É exatamente desse jeito. Tá legal? Não pode colocar entre parênteses, como diz a C, né? O uso do hífen na A transforma isso num substantivo composto de alguma forma, quer dizer, nada a ver. Entre aspas, para expressões exatas. Tá legal? Então, meus amigos, é isto. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma ajuda, precisarem de alguma informação ainda adicional, entrem em contato. Eu repito, na minha opinião, uma variação pequena aqui ou ali, eu não vejo razão alguma para a existência de recursos neste conteúdo, tá legal? E acho que a prova não foi dada, não foi gratuita, não é para arrebentar e certamente gabaritar, mas até permitia que alguém viesse a gabaritar. Eu já recebi, inclusive, né, algumas mensagens a respeito aí da galera que andou gabaritando ou que pelo menos foi muito bem. O mais legal, de qualquer maneira, é sempre observar que a maioria das pessoas diz que foi muito melhor do que na capital e até melhor, muitas vezes, do que esperava. E a evolução é aquilo que a gente mais espera obter de todos os nossos trabalhos, né, de todas as nossas tarefas e atividades, e o estudar é uma delas, tá legal? Forte abraço a todos.